Nesse último vídeo de comportamento aprendido, nós vamos falar um pouco sobre o imprinting ou a estampagem. Então, o que é o imprint? É um tipo de aprendizagem que é caracterizada pela exposição muito cedo do indivíduo a um momento em que ele adquire uma informação, tá? E esse período é uma janela que se fecha rapidamente, que perde-se rapidamente, e depois disso a aprendizagem não acontece mais. Então, ela tem uma baixa susceptibilidade a esquecimento e extinção, caso ela seja efetivamente agregada ao indivíduo naquele momento. Passado o momento de imprinting, não acontece mais. Ele tem um período extremamente sensível, então, e uma indelebilidade. O que significa isso? O período sensível significa que somente no início da vida do indivíduo aquela aprendizagem pode acontecer. E o que é a indelebilidade? É que ele não é destruído nunca mais. Ele acontece ali e ele se fixa na vida do indivíduo, nunca mais é perdido. Então, os comportamentos chamados de imprintados, ou também chamados de estampados, incluem aqueles que geralmente são denominados instintivos. São muito confundidos com os comportamentos inatos. No entanto, ele acontece num período específico da vida. Ele não é inato. A estampagem ou imprinting, ela foi um termo, produzido, um termo colocado pelo Lorenz, pelos estudos que ele fez com aves. Então, principalmente patos contribuíram muito para o entendimento da estampagem, porque as aves ela têm um período crítico de imprinting logo após a eclosão do ovo. Então, logo em seguida à eclosão, os indivíduos visualizam a primeira forma e estabelecem aquele como o parental. E aí o Lorenz fez uma série de experimentos mostrando que ele poderia ser o parental, ele poderia ser estampado como um parental, uma caixa de sapato poderia ser estampada como parental, uma outra ave também, ou uma bota, ou qualquer elemento que ele pusesse ali naquele momento da estampagem, né, o estímulo que ele colocasse ali no momento da estampagem era imprintado pelo indivíduo e era então tido como aprendida aquela experiência. Então aqui mais uma vez a estampagem em gansos, né? E o Lorenz, tendo sido estampado, ele era seguido pelos gansos onde quer que ele fosse. Esse imprinting ele tem uma grande variabilidade em termos de estímulo que acontece. Então a gente tem o imprinting filial, que é aquele em que o indivíduo recém-eclodido, o indivíduo muito jovem, muito cedo durante a ontogenia, faz o imprinting do parental. A gente tem o imprinting sexual, em que os indivíduos, durante a primeira fase de desenvolvimento, estabelecem quem são os outros indivíduos da espécie em que o comportamento sexual vai acontecer com eles, né? Então, eles estabelecem quem são os indivíduos com os quais haverá o comportamento sexual. A gente tem o imprinting chamado de Westermarck Effect, que é um imprinting olfativo, que ocorre em crianças para estabelecer relações de parentesco muito próximas. Então, nesse caso aqui, irmãos, primos que convivem muito próximos durante a primeira infância, até 7 anos mais ou menos, eles têm um imprinting olfativo e eles passam a expressar essa informação na forma de vocabulário dizendo que não gosta do cheiro do outro. Irmãos geralmente não gostam um do cheiro do outro na primeira infância, reclamam, não quero ficar perto, não gosto, eu não gosto do cheiro dele, não gosto do cheiro dela. Né? Porque esse momento de imprint é extremamente importante para evitar um comportamento sexual no futuro. O outro tipo de imprinting olfativo, bastante famoso, é o imprinting do salmão, que volta para onde ele nasceu para depositar ovos na idade adulta. Então, esse imprint também ocorre logo após o nascimento, e aí ele migra para a água salgada, depois, na fase reprodutiva, ele retorna para o rio onde ele nasceu para depositar os ovos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns artigos científicos que trabalharam com imprint. Não são muitos, são artigos bem raros na literatura, mas esses que eu escolhi para mostrar para vocês aqui são bem interessantes. Então, nesse caso aqui, é um teste feito com zebrafish de várias
espécies de zebrafish, né? O dânio, que é o gênero, e várias espécies que têm uma característica específica de pigmentação da pele. Tá vendo? Então, a pigmentação da pele, ela é importante para caracterizar a espécie dos indivíduos. Embora tenha variações dentro da espécie, em linhagens, essas aqui são bem marcantes, né? E aí o que foi feito aqui? O indivíduo que tinha mantido uma associação desde o nascimento com indivíduos da mesma espécie, da mesma linhagem aqui, da mesma espécie, com características morfológicas iguais à dele, né, é colocado na idade adulta para escolher entre fazer cardume com indivíduos listrados e fazer cardume com indivíduos brancos aqui, ó, que não tem listrado, não tem listras, ok? E aí você vê que aquelas espécies menos listradas preferem se associar a imagens de indivíduos pouco listrados. E aquelas espécies mais listradas preferem se associar a indivíduos listrados, decorrente do convívio inicial. Nesse estudo aqui, o indivíduo testou, né, os pesquisadores testaram o futuro, o próximo passo daquele experimento anterior. Então, o que acontece aqui? Eles pegaram indivíduos e criaram indivíduos listrados com indivíduos listrados, e indivíduos não são albinos, são brancos, né? São chamados de nacre. Nacre com nacre, listrado com listrado. E fizeram também o contrário. Filhotes de nacre foram criados por listrados e filhotes de listrados foram criados por nacre. E na idade adulta, ele fez um teste de preferência aqui, por nacre ou por listrado. Aonde ficaria o indivíduo aqui? O que ele viu? Ele viu que os listrados, aqui no gráfico A, os listrados, eles eles gastam mais tempo associados a indivíduos listrados. Enquanto que os nacre mostram preferência por nacre. Então, aqueles nacre criados com nacre preferem estar perto de nacre, aqueles listrados criados por listrados preferem estar perto de listrados. Mas daí ele fez a troca, né? Então ele pegou indivíduos listrados criados por nacre e indivíduos nacre criados por listrados. E aí ele viu o oposto. Então, indivíduos que foram criados por nacre mostram preferência por nacre, mesmo que ele seja listrado. Então tá aqui, ó, ele deixa de preferir o igual a ele e ele percebe como um indivíduo semelhante a ele o nacre. Tá? Então seria um imprinting sexual nesse caso. E aqui, mesma coisa, o indivíduo que é wild, né, que é listrado, criado por nacre, prefere ficar próximo dos nacre. Nesse último experimento que eu trouxe para mostrar, fizeram a avaliação do imprinting da resposta olfatória do salmão, que geralmente é relacionado ao ambiente de nascimento, mas aqui foi testado para álcool. Então, eles expuseram os indivíduos a uma concentração determinada de álcool etílico, e após um ano da exposição, eles testaram o número de disparos de potencial de ação das células periféricas olfativas desses animais. E eles viram que nesse gráfico A aqui é o número de spikes do potencial de ação, ó, dos indivíduos expostos inicialmente ao álcool em várias concentrações. E no B são os spikes, as respostas aqui, dos indivíduos a um aminoácido comum. É um aminoácido usado, geralmente está presente na ração desses animais, e aí então eles fizeram a associação, eles respondem naturalmente a esse aminoácido, eles fizeram aqui em termos comparativos, né? Nesses dois gráficos aqui, A e B, a gente vê indivíduos que são naive e indivíduos que foram imprintados com álcool durante a fase embrionária, né? Logo depois da eclosão. Então, os indivíduos que foram imprintados com álcool respondem de forma bem mais intensa ao álcool do que os indivíduos que não foram imprintados. E aqui é a responsividade ao mesmo aminoácido usado nesse gráfico B aqui. Então, os que foram imprintados com álcool e os que não foram imprintados com álcool em resposta a esse aminoácido. Ou seja, o aminoácido não foi colocado lá para o imprinting, portanto, não ocorre uma grande quantidade de disparos nos neurônios quando eles recebem depois essa informação tardia.